Gol! Gol! Fez a finta, lá vai Romário, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Ponte Verde. Eu sou Gabriel Salaf e a gente está aqui na nossa edição 185, começando a repercussão dessa data FIFA do mês de outubro, data FIFA que teve muitos classificados para a Copa do Mundo, muitas definições eliminatórias, termos eliminatórios, mas a gente começa falando do Brasil. O Brasil entrou em campo, fez 2 testes, uma goleada expressiva contra a Coreia do Sul, 5-0, e uma derrota dolorosa contra o Japão, 3-2. O seu inferno, né, do Brasil nessa data FIFA, coisas boas que a gente viu, coisas ruins que a gente recordou. A gente vai falar sobre isso aqui hoje nesse podcast, mas antes de começar o nosso bate-papo, eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @PonteVerdeLine. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, para você acompanhar os nossos próximos podcasts, vai repercutir tudo o que aconteceu, né, as classificações que rolaram pelo mundo, quem caiu fora, enfim, as eliminatórias, vai falar tudo por aqui. E claro, se possível, apoia.se/PonteVerde com R$10 por mês, você pode ajudar a gente a estruturar, melhorar cada vez mais o nosso trabalho. E claro, compartilhe com o seu amigo que quer saber sobre a opinião, né? Quer ouvir uma repercussão boa sobre esses jogos do Brasil. Ao meu lado, falando de seleção brasileira, Elcio Vaz Júnior. Juninho, a gente fica com um copo cheio, um copo meio vazio, né? Porque aquele jogo contra a Coreia do Sul deu muita alegria pra gente, né? Deu muito entusiasmo, mas principalmente no segundo tempo contra o Japão, acendeu alertas que talvez a gente tinha até antecipado aqui, né, por questões de desfalques que podiam acontecer, mas não esperava que fosse acontecer de forma tão grotesca, podemos dizer assim. Seja bem-vindo. Fala, Gabriel, fala, ouvinte, nosso ouvinte aqui, mais uma vez falando. Pois é, tem o lado bom, o lado ruim. Eu digo até que essa questão, por exemplo, contra o Japão, eu acho que é importante ter jogos desse nível no sentido de questão de maturidade, de amadurecimento. A gente viu que oscilou muito, mesmo no primeiro tempo a gente, claro, controlou um pouco mais, mas ainda assim a gente viu que a equipe do Japão, a gente já tinha até comentado já na equipe do Japão, realmente é uma equipe muito boa, e mentalmente o Brasil sofreu muito, principalmente com as trocas e tudo mais, então isso é um ponto importante da gente ressaltar, ser um sinal de alerta, mas é bom ter jogos desse nível, porque isso vai te preparar cada vez mais para a Copa do Mundo, porque eu não lembro quem comentou, eu acho que foi o Casemiro, a gente não pode ter ações assim como teve nesse jogo numa Copa do Mundo, numa Copa América, isso aí vai eliminar a gente, mas como foi, num amistoso, isso aí prepara, isso ajuda na preparação, então eu tiro até de um lado bom isso aqui. Claro que a gente vai comentar de alguns pontos, aspectos, questões individuais, coletivas, que dá para ajustar, mas é um parecer bom no sentido de pegar um confronto nesse nível, vai ajudar a gente a desenvolver, vai ajudar, tirando a questão, por exemplo, do resultado, a gente sabe, perder para o Japão é uma derrota histórica no sentido da história mesmo, né, que nunca aconteceu, então isso aí acaba dando um choque, mas no sentido de seleção, de nos preparar para a Copa, é até de certo ponto bom por esse lado, né, a gente visualizar dessa maneira. É o famoso a hora de errar é agora, né? Então, que bom que errou agora, que bom que a gente viu que tem que acertar agora, que bom que talvez a gente dê uma olhada para sentir falta de alguém agora, enfim, arrumar esse time, né? Tem tempo para arrumar esse time, são aí 5, 6 jogos aí pela frente até a Copa do Mundo, 4 antes de fechar a lista, então, coisa que a gente pode fazer até lá. Então, Juninho, vamos começar falando de coisa boa, né? O Brasil goleia a Coreia do Sul por 5-0, acho que no melhor jogo do Brasil nesse ciclo, né? Desde que a gente começou o trabalho com o podcast, que a gente fez podcast, todos os jogos do Brasil, né? A gente sempre faz essa avaliação. Eu não lembro de ter visto um jogo tão bom no Brasil quanto esse. Óbvio, teve resultados que foram expressivos, aquela vitória contra a Inglaterra em Wembley, mas em questão de atuação, para mim foi a melhor atuação do Brasil nesse ciclo, desde a última Copa do Mundo. Um jogo muito consistente, uma proposta muito bem executada, a pressão ofensiva acho que funcionando muito bem, aquela questão de marcação que a gente até já falou por aqui, né, Juninho, que como ele tem essa variação, né, de esquemas de 4-3-3 para 4-2-4 e no 4-2-4 para funcionar na hora de marcar, todo mundo tem que marcar para não sobrecarregar o Casemiro e o Bruno Guimarães, e funcionou muito bem, né? A gente viu isso, a gente viu o Vini vindo pegar a bola na defesa e trazer, o Vini conseguindo jogar mais solto, jogando muito bem nessa data FIFA,
Rodrigo também acho que no jogo da Coreia do Sul entregou muito bem. Além de, claro, o Bruno Guimarães e o Casemiro, que estão fazendo bons jogos com o Ancelotti, o Estevão se destacando, enfim. Acho que dá para tirar de bom desta goleada, principalmente, né, o que deu para ver de bom nesse jogo, da jogada, dos gols, enfim, e também do que deu para ver de positivo no jogo contra o Japão, porque, como você falou, beleza, o jogo contra o Japão foi mais tenso, porque é um adversário mais forte, mas o Brasil conseguiu controlar aquela pressão inicial do Japão e também conseguiu abrir um 2-0 em jogadas bem trabalhadas, né? Não foram gols que saíram do acaso, um frango do goleiro, um chute do meio da nada, não, foram gols muito bem trabalhados. Enfim, o que dá para a gente tirar de positivo no sentido de grupo, no sentido de time desses amistosos? Não, como você comentou, essa questão do jogo da Coreia realmente foi o jogo que a gente teve maior controle das ações, não sofreu, querendo ou não, quando a gente olha para o resultado, bate o olho, pensa, não, pô, a Coreia é muito ruim, eu já vi muito comentário. Claro que a Coreia, se a gente for comparar com o Japão, é inferior, mas também não é uma equipe para ser controlada tão facilmente quanto a gente fez o jogo ser fácil, mas muito por conta realmente dessa atitude. Lembra que a gente comenta dessa atitude que o Ancelotti cobra, e isso foi muito diferente mesmo. Então a gente viu, ele variava às vezes a pressão num 4-4-2, num 4-3-3, num 4-2-4, ele variava, só que a todo momento era pressão na bola o tempo todo. Então é aquilo que eu já falei para vocês uma vez, independente de como estão posicionados os jogadores, a atitude é muito mais importante do que o posicionamento nesses momentos. Então a atitude do Brasil estava muito boa. Então a gente via pressionando o Vini, o Rodrigo, o Estevão, de verdade mesmo, e isso faz muita diferença, isso fez muita diferença nos dois jogos. Nos dois jogos o Brasil nesse sentido foi bem. Contra o Japão a gente controlou um pouquinho mais no sentido de, o Japão empurrava um pouco mais a gente para trás, porque controlava um pouco mais na posse, mas ainda assim estava um jogo com atitude. A gente vai falar sobre a questão dos erros, tudo mais que fez diferença, mas teve boas ações nessa questão de entrega defensiva. Já no jogo, por exemplo, com Bósnia, um jogo ofensivo, o Brasil ele tem muito a questão de achar dinâmica terceiro homem. Isso aí é um termo que falam, mas é o quê? Achar triangulação. Por exemplo, eles trabalham muito isso, dá para ver até que nos treinos analíticos que vazaram ali da seleção, eu dei até uma olhada nos treinos, a gente até conversou sobre isso. O que eles fazem muito? Treino com um jogador acha alguém que está de costas, para esse alguém que está de costas achar um outro jogador de frente. Essas são triangulações assim, e eles trabalham muito isso. Deu para ver que nos treinos fazem isso, e no jogo é praticamente a ideia geral do jogo, seja na construção, seja na chegada. Tanto é que a gente teve alguns gols que saíram dessa maneira, não só no jogo contra o Japão, contra a Coreia. Mas é uma questão que eu gosto muito, porque ele sempre tenta aproximar e com triangulações. Os nossos jogadores, tecnicamente, a gente tem muito jogador bom. Então isso faz o jogo fluir. E falando da questão mais individual, tiveram muitos atletas que se destacaram, que deram uma dúvida boa, não, mas que geraram essa questão do primeiro jogo, principalmente. O Vini, ele tá meio que resgatando essa questão de jogar bem na seleção, principalmente porque ele tá jogando muito solto. Então, praticamente todos os gols, ele participou praticamente todos os gols contra a Coreia, e contra o Japão ele também estava ali participando, mesmo que seja no começo da jogada. E isso mostra o protagonismo que o Ancelotti conseguiu colocar no Vini. E o Vini, ele vai buscando o pé do volante, às vezes está muito livre, e isso dificulta a marcação. É isso que eu percebo muito, que é a estratégia do Ancelotti. Deixar o Bruno Guimarães e o Casemiro ali ajudando na construção, e deixar os 4 jogadores ali da frente muito livres. Então, seja para trocar, seja para o atacante vir no pé, o ponta trocar com o meia. Então, isso fica muito leve para os jogadores, para as características de jogadores que a gente tem. Isso é bom, porque tecnicamente eles são bons e eles precisam estar próximos. Então, isso aí é interessante. Eu vejo que teve uma mudança que talvez o Brasil está com dificuldade. Foi um teste que o Ancelotti está tentando trazer. Eu percebo que ele tem esse teste de fazer esse 4-2-4, como se fosse, e também ter uma variação num 4-3-3, principalmente quando o Paquetá está em campo. Porque o Paquetá ele não tem tanto esse perfil. Claro que ele pode fazer isso, mas eu acho que é até uma instrução do Ancelotti. Ele quer testar, talvez essa formação não está dando certo, vamos ter esse 4-3-3 para utilizar. Então parece que ele está testando isso.
não que não deu certo, eu gostei dessa formação, até mesmo porque às vezes você solta um pouco mais o Bruno, deixa o Casemiro sozinho ali e deixa os 2 meias para frente, Paquetá e o Bruno, por exemplo, então dá para ter, isso aí é interessante ter essa variação, só que principalmente no segundo tempo contra o Japão, a gente sofreu muito na troca, então eu não vou falar ainda das questões que tem a melhorar, mas a gente sofreu nisso. Só que é interessante ver ele testando isso. Lembra que eu já comentei, se eu não me engano era com o Dorival, eu não lembro, em algum momento do ciclo eu falei, não dá para nossa seleção ela pensar, caramba, vamos jogar só em prol do Neymar de uma maneira. Por quê? Começou a dar errado, o que eu vou fazer? Eu não sei. Simplesmente, eu não sei se eu vou jogar um camisa 9 referência, se eu vou jogar sem camisa 9. Não sei por quê, porque você não testou. Isso aí, pelo menos, o Ancelotti tá tentando fazer. A gente sabe que é difícil ouvir até muita gente cornetando o Ancelotti, porque, pô, na Copa tá aí, ele tem 6 jogos e como é que ele vai testar? Você quer que ele já... Não, esse é o meu 11, esse é o meu... Não dá para ele fazer isso, porque é realmente isso. Chegou um momento ali da Copa, às vezes ele vai precisar testar alguma coisa, se ele não tiver minimamente tentado algo diferente, a gente não vai estar preparado. Então, realmente, agora a gente tem que meio que esquecer um pouco essa questão só de resultado. Eu sei que é difícil, principalmente pro torcedor, mas pensar, pô, ele tá tentando nomes diferentes, pô, caramba, não podia ter trocado tanto para um jogo como esse. Claro que ele podia, pô, ele não é um jogo de Copa do Mundo já, é um jogo que ele precisa realmente ver o que tá acontecendo, ele precisa ter mais informações dos atletas, e isso é importante, até pelo lado bom, até pelo lado, pô, caramba, esse menino sentiu muito, às vezes não vai conseguir, pesa tanto a camisa, então isso aqui é importante, por isso que eu não tirei, essa derrota como, caramba, catástrofe, acabou o mundo. Para mim é algo bom, porque ele tá tentando, independente do resultado, a gente sabe que quer ganhar todo jogo, com certeza, mas ele tá tentando fazer algo diferente. Isso aí, essa questão de variar o jogo, isso aí me deixou feliz no sentido de, caramba, ele tá tentando fazer algo diferente, né? Mas de geral, você quer conversar depois individualmente, de uns pontos? Vamos falar individual depois, vamos passar individual depois, porque a gente faz aquela avaliação de quem subiu, quem desceu também. Show, perfeito. Mas em geral, é isso, né? Pode falar. Não, eu queria falar que acho que foi muito bom a gente ver essa variação, justamente porque a gente reclamou muito ao longo do ciclo que o Brasil era muito engessado, né? Que o Brasil não tinha proposta de jogos diferentes. E se o Dorival, né, na maior parte do tempo, tentava fazer diferente, era aquela proposta Brasfoot, né? Bota 5 atacantes e fica cruzando bola até uma hora dar certo. E não, a gente viu, o Brasil joga com 4 atacantes, mas não é aquele jogo desesperado de tentar botar a bola no ataque. Você falou do 9, em tese, assim, se você olha a escalação, o 9 é o Matheus Cunha, mas ele não joga como 9. E é incrível como até o Felipe Simonetti mostrou isso no perfil dele, eu achei muito legal, que o Matheus Cunha é o cara que ele não toca na bola, mas é um cara que ajuda muito a abrir espaço, né? É um cara que ele consegue puxar a marcação ali com essa movimentação. Ele vai ganhando destaque. Então, acho que... Eu até falei isso num grupo que eu tô no WhatsApp, falei, cara, para mim, essa escalação contra a Coreia tá linda. Né? Acho que, claro, você tem o Rafinha, você tem o Neymar, mas, pô, o jeito que o Brasil foi escalado, principalmente o 4 de ataque, para mim, funcionou muito bem. Né? E essa questão do 4-3-3 eu também concordo. Eu acho que uma coisa que não deu certo nesse 4-3-3, que acho que também atrapalhou um pouco, foi o Luiz Henrique. Eu não sei se foi ele que sentiu o jogo, não sei o quê, porque a gente via que o Martinelli e o Vini conseguiam fazer uma rotação muito boa ali pelo lado esquerdo, e o Luiz Henrique ficava travado lá pela direita. Né? Ele ficava lá travado, não mexia muito, né? Teve uma hora ou outra que ele se mexeu, inclusive foi uma hora que até ele trocou de lugar com o Vini na jogada, que é justamente o que o Ancelotti tenta fazer todo mundo rodar. Então, acho que não sei o que aconteceu com ele ali nesse 4-3-3, que ele ficou mais engessado. E também acho que um ponto muito interessante, né, Juninho? A gente sempre falou aqui o tempo todo sobre os laterais, né? Sempre ter um que fica, um que sobe. E nessa, não. Tanto que até você postou no seu perfil a análise do gol do Paulo Henrique, o Carlos Augusto participa da jogada no campo de ataque. Ou seja, vai os dois laterais para cima. Então, acho que isso mostra uma outra ideia, né? Não é aquela questão, vou jogar com, que nem a gente falava naquela época, vou jogar com o Danilo recuado e o Arana jogando quase como um ponto. O Arana jogava em cima da linha de fundo, né? Não, agora os dois sobem, né? Acho que isso é muito legal de ver como ele consegue fazer isso fluir, inclusive. Eu ia comentar sobre essa questão do lateral mesmo, porque, foram 2 jogos que a gente não ficou só com um lateral sustentando e o outro apoiando.
dava liberdade. Eu ia até comentar essa questão do Luiz Henrique contra o Japão. Quem apareceu mais, às vezes, do lado dele era até o Paulo Henrique, que estava vindo por dentro. Ele talvez não teve esse feeling de conseguir trocar, por exemplo, posição, que é algo muito bom para esse perfil de seleção do Ancelotti. O Luiz Henrique já é um ponta que joga mais espetado e não vai ter bola de 1 para 1 para ele. Se não chegar a bola, ele vai ser um cara que não vai conseguir criar tanto. Então, é uma característica, um perfil que é um pouquinho diferente. Ele é um atleta daqueles que eu falo. Talvez ele não tenha essa capacidade para ser titular, às vezes é jogo para quando precisar afogar mesmo. Então a gente viu que ele sentiu, a gente vai comentar sobre isso. Mas essa questão do lateral eu ia até comentar, porque mostra como ele está tentando fazer diferente. A gente sabe que provavelmente ele vai tentar, vamos sustentar mais, tudo mais, dependendo de quem estiver jogando, mas a gente sabe também que se precisar, pode ir os 2 laterais, pode jogar com 2 laterais mais baixos, isso aí é ainda mais variação que a gente vai ter, e lá na frente isso aí vai fazer diferença. Claro, a gente queria o Ancelotti há muito tempo atrás na nossa seleção, porque a gente tem certeza que estaria mais preparado, mas é importante ver esse tipo de variação acontecendo. E a variação sem desespero, né? A variação pensada, não é aquela variação, vai lá, meu filho, resolve o jogo. Não, né? É muito bom ver algo estruturado, de fato, né? Algo bem pensado e bem trabalhado. Até por isso estava falando sobre testes, até a gente está gravando esse podcast dia 15 de outubro, um dia depois do jogo do Japão, saiu uma notícia no Globo Esporte, que eu tô tendo a não acreditar, que ele falou que o Ancelotti quer usar a data FIFA só para testar jogadores que jogam no Brasil. Para mim não faz muito sentido, porque vamos pensar quais posições hoje a gente botaria um jogador que joga no Brasil, né? Que a gente falaria, ali dá para encaixar alguém daqui do futebol. Não tem muito, talvez ali o Vitor Roque no ataque, enfim, mas é para ser reserva, enfim, eu acho que a gente está conseguindo se encaixar. Acho que a gente até pode deixar isso lá para a convocação de novembro, porque eu consigo já ver um padrão nas convocações, mesmo nas posições que a gente acha mais difíceis, né, que são as laterais. Enfim, Juninho, agora vamos passar para a parte negativa, né? Acho que isso pesa muito o jogo contra o Japão, porque eu acho que teve uma questão que eu vi no jogo contra a Coreia, não vi com o Japão, que foi a questão da construção com o time todo. Né? O primeiro gol do Brasil contra a Coreia, você postou, acho que nessa análise, é uma jogada que todo mundo participa, que a Coreia do Sul está marcando em cima a pressão, até o Bento participa, o Vini vai buscar a bola, enfim. Eu não vi isso contra o Japão, por exemplo. A gente não teve isso. Não sei se é por conta da qualidade dos jogadores, que é diferente, porque, óbvio, é diferente você ter um Éder Militão ali trabalhando atrás com o Fabrício Bruno. É diferente, não tem como achar a mesma coisa. Mas, enfim, queria que você falasse, foi só a questão psicológica contra o Japão, para o Brasil tomar essa virada? Porque foi mais ou menos isso que o Ancelotti falou na entrevista, né? Que o Brasil estava com o jogo controlado, e de fato estava. No primeiro tempo, o Brasil, por mais que o Japão tenha assustado, tenha criado, o Brasil não perdeu o controle do jogo. Mas ali, após a falha do primeiro gol, o Brasil acabou perdendo a cabeça e a questão mental foi embora. É só isso que deu errado, ou tem outras coisas para o Ancelotti olhar com carinho nessa questão, claro, coletiva, individual, a gente fala depois. Não, eu não acho que foi só essa questão da mentalidade, porque, e claro, tem o ponto ali que muda todo o jogo, que é uma falha individual, que entra nisso, não tem como a gente fugir, por exemplo, de uma análise desse fator, mas tem a questão também, principalmente, de como decaiu a questão das mudanças e como a nossa equipe acabou se desorganizando com muitas mudanças, não é nem falando do Ancelotti, mas os jogadores que entraram acabaram sofrendo bastante. Entrando nessa questão da construção, eu acho até porque é um ponto que o Japão, ele pressionava a gente, mas diferente até da Coreia, a Coreia até tentou pressionar a gente mais vezes em situação de, por exemplo, de pressionar mais alto. O Japão não, ele escolheu uma estratégia de, eles fechavam, controlavam, e daí quando recuperava a bola, eles controlavam o jogo, só que eles não ficavam tão pressionando tão mais alto que nem foi o que a Coreia fez. Então ali a gente conseguiu ter mais refino, levando em consideração também que a gente tinha uma equipe, talvez, uma equipe mais, principalmente uma linha defensiva mais estruturada. Seria, se a gente pensar no titular reserva, seria uma linha defensiva mais titular. Então isso facilita muito o jogo em questão de construção. Só que ainda assim, a gente teve mais dificuldade para jogar. Contra o Japão, a gente acabou entrando muitas vezes no jogo de perde-ganha, num jogo que não estava controlando tanto as ações do jogo em comparação ao jogo contra a Coreia, mas também muito por conta da dificuldade que o Japão fez, porque o Japão ele teve essa estratégia, vamos jogar baixinho, vamos jogar fechadinho, quando a gente recuperar, aí a gente controla o jogo. Então aconteceu muito isso, que a gente estava com dificuldade de quebrar essa barreira ali do Japão, até que teve uma hora do jogo que o Brasil estava com uma posse do caramba,
só que não conseguia converter em finalização, não conseguia converter em... Até que o Japão estava com mais finalizações que a gente, sendo que a gente tinha... Por quê? Porque a gente estava tentando bater ali na proteção deles, só que estava faltando um pouco de criatividade, faltando um pouco dessa questão, muito por conta, talvez, dessa questão da dificuldade que a gente teve com o Luiz Henrique. O Paquetá talvez não estava tão conseguindo criar tanto, que nem, por exemplo, foi o que o Rodrigo, que o Cunha, que o Vini acabaram conseguindo fazer. O Martinelli, sim, teve um jogo acima, porque o Martinelli é um jogador que ele entrega muito movimento, assim como o Cunha, que nem você comentou. O Martinelli, o Cunha, ele libera um pouco mais de espaço para os outros. O Martinelli, ele consegue criar muito espaço para ele, porque ele faz muito movimento, então ele tá movimentando a toda hora. E isso foi o que ajudou a seleção. Mas eu acho que o principal fator, principalmente no segundo tempo, foi um pouco da questão de desorganização defensiva, principalmente em questão de talvez entender quem que estava pressionando e quem não estava, em salto, quando controlava e quando saltava. Eu entro nesse ponto porque no gol do Japão, acho que, se eu não me engano, foi o segundo gol, a nossa linha defensiva ela estava muito desestruturada. Foi uma situação de pressão que a gente estava pressionando praticamente num 4-3-3. Eles quebraram a nossa primeira pressão. E o Beraldo, ele estava muito próximo do Carlos Augusto lá em cima. Isso desencadeou num comportamento de linha muito ruim, porque ficou o Fabrício Bruno e o Paulo Henrique para proteger praticamente o corredor central e os outros corredores ali. Então, os dois estavam lá em cima, enquanto que eu não sei se foi uma questão mais de desorganização, às vezes, porque aconteceu, porque eu acho que o Casemiro, como o Casemiro estava próximo, o Beraldo não precisava ter saltado tanto. E continuado no controle de linha ali. Só que ele saltou, ficou muito perto do Carlos Augusto, enquanto o Fabrício e o Paulo Henrique ficaram atrás. Então, isso aconteceu não só essa vez, eu não sei, por isso que eu queria entender se era uma recomendação, porque o Beraldo, ele estava saindo muito, não sei se fazer cobertura do Carlos Augusto, que não estava num jogo tão bom, não sei o que aconteceu, que daí acabou, no final, sobrecarregou ali o Fabrício Bruno e o Paulo Henrique, e daí no final acabou que, claro, por fatalidade, o Fabrício Bruno desviou essa bola para dentro, mas não foi nenhuma grande falha dele nesse caso. Foi uma falha, principalmente do Carlos Augusto, do Beraldo, que desencadeou nisso, porque eles estavam muito sobrecarregados ali dentro da área. Então, essa questão da pressão, principalmente em questão de organização, eu achei que a gente sofreu muito, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, bem mais controlado. Lembro, de novo, quando a gente via que precisava baixar, baixava, controlava, estava bem organizadinho ali, pouco sofria. A gente teve uma oportunidade de gol aqui, que saiu de uma jogada individual ali do Japão, mas estava bem controlado. Então, no segundo tempo, acho que faltou essa questão, tanto da atitude, quanto de ter um pouco de clareza ali, mas eu acho que com a linha defensiva que a gente tem no primeiro jogo contra o Japão, a gente teria ganho o jogo contra o Japão. Claro, não dá para ter certeza, mas eu tenho uma convicção muito maior, principalmente até pelos dois zagueiros, que fazem muita diferença nesse jogo. E a gente sabe que dois jogadores, dois zagueiros, até isso que não estamos nem falando de Marquinhos ainda, que é para mim um dos melhores zagueiros do mundo, faz muita diferença, tanto em construção quanto também na questão defensiva ali, mas eu acho que esses são os principais pontos ali a gente ressaltar. Pois é, eu já até vou começar a puxar as questões individuais por setor e aproveitar que já falou da zaga, porque foi uma questão que a gente trouxe aqui na nossa prévia, né, que querendo ou não, Fabrício, Bruno e Beraldo são jogadores que foram convocados por cortes. Não só o corte do Marquinhos, mas também porque não tinha o Bremer e porque também não tinha o Alexandro. E a gente já falou aqui que esses três jogadores, junto com o Militão e o Magalhães, são os titulares da defesa. Não tem muito para onde fugir. São os 5, não só os titulares, mas os convocáveis. Quem vinha depois é porque vai por corte, mas eu acho muito difícil um deles, até mesmo se daqui até a Copa fizer um ano espetacular, chegar lá, agora o Fabrício Bruno vai tirar a vaga do Bremer, o Beraldo vai tirar a vaga do Bremer. Eu acho muito difícil, né, uma situação dessa, por exemplo. Então, o primeiro ponto que eu falei quando eu vi o pessoal reclamando da defesa foi, gente, calma, eles não são jogadores, eles são a sexta e a sétima opção na nossa defesa atualmente, podemos falar assim, né? Então, acho que isso dá uma tranquilidade. Mas, claro, é ruim para o jogador, né? Acho que, nem o Fabrício Bruno falou, espera que não acha justo queimar e tratar ele, óbvio que não é justo. Não dá pra gente ficar achando que o Fabrício Bruno é um zagueiro horroroso porque ele fez um jogo mais ou menos. Mas a gente sempre falou aqui, a gente nunca teve essa convicção do Fabrício Bruno ser esse jogador convocável, como muita gente colocou. A gente já viu o Fabrício Bruno, às vezes, na frente do Bremer. Isso a gente nunca entendeu. Eu acho que nesse posto do Fabrício Bruno ser convocado
por conta de 3 cortes, ok. Né? Por mais que aqui, se não me engano, a gente até conversou sobre isso, né, Juninho? A gente preferiu o Léo Ortiz, né? Na convocação a gente falou sobre isso, né? Que zagueiro daqui a gente prefere o Léo Ortiz do que o Fabrício Bruno, mas ok. O Beraldo é a mesma coisa, um jogador que está buscando seu espaço lá no PSG, ainda não é um titular absoluto, e também. Enfim, eu queria falar da zaga, acho que os dois, tanto o Beraldo tanto o Fabrício Bruno, que a gente vai fazer aquele jogo de setinhas, né, para cima, igual para baixo, são dois que saem para baixo nessa corrida por vaga de Copa do Mundo. Mas acho que foi até o PVC que falou isso. Eles não saem para baixo só por conta do jogo ruim que eles fizeram. Eles saem para baixo porque os concorrentes deles são muito superiores. Tanto aqueles que estavam na seleção, igual você falou, tanto aqueles que ficaram de fora por conta de lesão. Cara, antes de começar a falar sobre essas questões, por exemplo, de individualidades, infelizmente não, mas em questão de seleção brasileira, quando a gente fala de uma seleção brasileira que tem muita concorrência, realmente um jogo pode fazer muita diferença. Uma atuação, um desempenho teu ruim pode fazer muita diferença. A gente sabe que erros acontecem, isso é natural do futebol e não adianta crucificar o jogador e tudo mais, mas principalmente quem está em teste, se entra lá e não consegue desempenhar, é o que eu falo, tem mais 5 jogos, tem mais 4 jogos, não tem mais, às vezes, para onde você ir. Porque você entra lá, não fez um bom jogo, é quase como uma peneira mesmo, você entrar meio que pressionado. Não é bom para o futebol? Não, porque às vezes o cara vai entrar, caramba, às vezes é a minha oportunidade da vida, isso mentalmente vai pressionar o cara, isso mentalmente às vezes vai derrubar o cara. Mas não é uma situação que você tá, por exemplo, no clube. Às vezes no clube você tem um jogo ruim, beleza, semana que vem tem outro, na outra semana, acabou, você consegue lidar com isso. Na seleção, você vai ter a oportunidade, principalmente nessa situação que a gente está hoje, né? Você vai ter a oportunidade, talvez, numa data FIFA, na outra, talvez você não vai ter mais essa chance. Então, realmente é isso. Tem que minimizar no máximo os erros e entrou lá, você tem que entregar um desempenho, porque senão você vai ficar para trás. É muito difícil, porque se a gente tá falando de uma seleção brasileira, não é uma seleção que, caramba, a gente pode dar muito tempo pro cara, a gente pode dar... Porque vai ter outras opções e tudo mais, que nem, ainda mais a posição que a gente tá falando, às vezes uma lateral, o cara não fez uma... Só que talvez uma posição que a gente tá com muita dificuldade, confia muito no jogador, então talvez pode dar uma brecha maior. Mas zagueiro, principalmente a gente tem 4 dos melhores zagueiros do mundo, é uma posição que para ele entrar ali e realmente não causar uma pulga atrás de orelha do Ancelotti, ele teria que entrar e simplesmente fazer a partida da vida. Não errar nada, ser uma partida histórica mesmo. Caramba, talvez... não acho que conseguiria pegar uma vaga, mas caramba, talvez precisou de algum corte, beleza, vai ser jogador que a gente já vai ter na carta na manga. Por quê? Fez aquela baita partida, foi muito bem nas 2 partidas. Então, isso faz muita diferença. Falando em seleção, num clube, outra realidade de futebol, aí sim, tem que dar mais tempo. Mas na situação que a gente tem hoje, infelizmente não tem, né? Não tem como dar tempo para o jogador, porque a gente está numa situação que fica muito corrida. Então, a oportunidade que o atleta tem, ele tem que aproveitar ao máximo e saber, vai ser aquilo. Talvez, não, quero um outro ciclo e acabou, vou Copa América, mais pra frente, beleza, já dá pra voltar, porque tem a qualidade. Mas pra hoje, aí é complicado. Quem estiver jogando bem agora é que vai estar na frente. Então isso aí faz muita diferença. Então essa questão ali do Fabrício, do próprio Beraldo mesmo, que são 2 bons jogadores. Beraldo, eu ainda acredito que até vai ter mais futuro aí, mas a gente viu que ainda precisa se desenvolver, ainda tem muito chão ainda, principalmente para chegar no nosso, talvez no quarto, quinto reserva ali, no quarto reserva ali da quem vai estar na Copa. Então, é um sinal que ainda precisa se desenvolver. Nada, claro, é um baita jogador, 2 jogadores muito bons, mas aí talvez a gente percebe que o nível cai bastante. Se a gente pega a dupla titular para reserva, não vai tanto. Agora, se a gente coloca um desses aí sim a gente vê que faz bastante diferença, né? Que dá uma diferença maior, né? Você falou dessa questão de atuações boas, o Fabrício Bruno foi muito sustentado nessas chances que ele teve na seleção por conta do jogo contra a Inglaterra e contra a Espanha no passado, né? Porque foi justamente quando ele acabou caindo lá a titularidade nele, porque todo mundo foi cortado, ele foi a primeira convocação, ele foi titular. Jogou bem, enquanto até as expectativas, né? Nossas expectativas mesmo, a gente falou isso na época, né? Então, ele foi muito sustentável. Agora, acho que ele perde esse espaço, realmente, né? Então,
ver como que lida. Mas, claro, a gente tem que lembrar, não é aquela questão da gente olhar e falar, meu Deus do céu, nosso zagueiro está fazendo isso. Não, é o nosso zagueiro que ganhou uma chance por corte, por teste, enfim. Estava falando dessa questão de mentalidade, clube e seleção. O Marcos, ele publicou um vídeo, goleiro, falando sobre o Hugo, e ele falou exatamente isso, né? Acho que teve muita questão se o Hugo falhou ou não no gol contra o Japão, mas, enfim, e aí ele falou sobre isso. A gente tem que entender que no goleiro ele tem essa diferença, né? O Marcos só citou o exemplo que provavelmente no Corinthians o Hugo ia sair e cortar aquela bola, porque ia ter confiança. Na seleção, não. Eu queria que você falasse, acho que a gente teve os dois goleiros, a gente não sabe qual foi a avaliação da comissão com o John, mas teve toda aquela questão que a gente falou do John estar sem ritmo de jogo. Eu acho que o Bento não foi tão até testado assim, seria até bom para ele se ele tivesse que trabalhar mais, mas ok, fez uma partida segura. Também teve a participação dele com os pés, que eu acho importante, mas principalmente o Hugo, né? E a gente eu fiquei com essa impressão até pelas entrevistas que a briga vai ser Bento e Hugo. Por mais que o Hugo ganhe esse destaque por jogar aqui e ser um catador de pênalti, mas o Bento também você pode até falar a avaliação interna do Atlético, eu lembro, o Bento era um cara que tinha esse potencial de pegador de pênalti, pode ser esse homem também, né, ser trabalhado. Eu acho que a gente pode ter a disputa entre os dois pela essa vaga de terceiro goleiro, e acho que o Bento sai do leste asiático com uma vantagem. Não sei como que você viu a atuação dos dois, e também, claro, se você acha que o terceiro gol foi falha do Hugo ou não. Cara, pois é isso que eu não sabia dessa questão do Marcos. Faz toda a diferença. É uma questão de a cabeça, às vezes, do jogador, ela começa, caramba, será que eu vou, será que eu não vou? E quando tá sem confiança, ou até mesmo se questionando, isso dificulta, o atleta vai afetar o desempenho dele. Então, é natural. E é por isso que é importante ver como que o jogador vai lidar com vestindo a camisa, porque a gente sabe do peso que é, a gente sabe, eu não sei, na verdade, nunca vesti, né, mas a gente sabe que, a gente imagina que é um peso muito grande, você vestir a camisa da seleção brasileira, por pior fase que seja, é uma potência. Então, a gente tem que saber como que o jogador vai lidar. A gente teve exemplos de grandes jogadores, de baita jogadores, que não conseguiam representar, não conseguiam entregar da mesma maneira, por muitas vezes sentir esse peso, não sentir tão confiante, não sentir tão leve. Então isso aí faz muita diferença. E comparando os dois, claro que um pegou uma bucha um pouquinho pior, né? Uma seleção pior, e também se a gente olhar para a questão de linha defensiva, isso faz muita diferença para o goleiro. A gente pega uma linha e a outra, dá diferença para o goleiro, questão de confiança também, então isso tudo faz muita diferença. Então é difícil você comparar, mas com certeza, eu olhando sentindo assim os dois no jogo, o Bento traz mais confiança, o Bento conseguiu trazer mais confiança, e o Bento jogou bastante com o pé até, porque a seleção tava, que nem eu falei, a Coreia tava tentando pressionar lá, e o Bento, saindo, jogando com o pé tranquilo e mostrando confiança, mostrando que não tá abalado, principalmente com muita questão de mídia e tudo mais. Então eu acredito, até pelo que ele já fez, claro, já apresentou, principalmente para a comissão, eu acho que ele tá na frente. Sobre a questão do gol, eu não acho que foi uma falha, eu acho que foi algo que, principalmente é o que a gente comenta muito sobre o goleiro. A gente espera que um goleiro diferente consiga resolver esse problema, consiga solucionar, por exemplo, essa situação. Não que tenha sido uma falha, mas talvez um goleiro diferente, um goleiro realmente de seleção brasileira, teria feito diferente, teria conseguido proteger melhor esse tipo de situação. Eu acredito nisso, né? Não digo que foi uma falha, porque, do jeito que o pessoal estava comentando, parece que realmente foi um frango e tudo mais. Mas não, poderia ter feito algo diferente. Mas não digo que foi uma falha. Mas ainda assim, acho que, principalmente pelo histórico, que o Bento, se forem disputar essa vaga, o Bento está na frente. Realmente, o Bento, ele é bom nos pênaltis também, ele tem um bom histórico nesse sentido, sempre foi muito bom, muito frio em disputa de pênalti, isso aí ajuda bastante. Claro que a gente sabe que o Hugo também tem essa capacidade, mas eu acho que nesse histórico aí o Bento vai acabar dando um passinho na frente ainda nas próximas convocações aí. É muito provável que os dois estejam na próxima convocação, porque a lesão do Alisson é para dezembro, né, que o Alisson volta. Então o Alisson vai estar fora da próxima convocação. O Ederson ainda não temos muitos detalhes, mas
se vamos supor, talvez a próxima convocação seja Ederson, Bento e Hugo, e a gente sabe, né, a gente já comentou isso aqui, que o Taffarel não é muito de rodar, né, os goleiros, né, ele mantém uma base, né, por isso que até acho que o John foi convocado por isso, porque o nome já estava na lista dele, mesmo ele sem jogar, não, eu queria já trazer o John, fazia 2 convocações, mas não consegui, porque tinha esses nomes na frente, então acho que vai um pouco disso. Vamos passar para as laterais, vamos falar das duas, né, a gente teve 5 nomes, acho que na direita é uma incógnita, porque o Vitinho, dá para dizer que ele fez uma partida discreta, mas ele fez uma partida ok, né? Eu até estava conversando com isso, não lembro se eu comentei isso aqui já, conversei com isso lá na Granja no mês passado, que o Vitinho é um jogador que se destaca porque ele aparece muito no ataque, né? Até lembro que eu falei isso para você, né? Você sempre cita que o Vitinho vai varrer na seleção porque é um lateral que está toda hora atacando e o pessoal gosta. Mas ele é muito bom defensivamente, né? E ele apresenta muito, e acho que isso fica de valor para a Coreia do Sul, no jogo contra a Coreia do Sul. Mas o Paulo Henrique aparece, e quando o Paulo Henrique aparece, ele vai lá e faz o gol. Mas eu acho que o Paulo Henrique, dá para dizer que ele estava um pouco mais perdido. E até é interessante, por que eu falo isso? Porque 5 minutos antes do gol, o Bruno Cortes, do Sport TV, trouxe informação que o auxiliar do Ancelotti estava pedindo o Paulo Henrique subir, porque ele estava muito parado. E aí, justamente na orientação que acontece, a primeira orientação que o Paulo Henrique vai lá e faz o gol. Mas acho que em alguns momentos, até naquela questão de marcação, o Paulo Henrique ficou meio perdido, não entregou tanto quanto o Vitinho. Mesma coisa o Carlos Augusto, que teve a chance dele, acho que e também dos laterais, para mim, é o que sai com a flecha mais para baixo, e a gente lamenta, porque é um cara que a gente queria muito ver na seleção, e acho que ele não conseguiu aproveitar também, me deixou muito espaço. Claro, teve a questão que ele estava jogando ali com o Kubo, né, junto com ele. O Kubo é um atleta muito bom, né, mas ele acabou deixando espaço, acabou errando alguma questão de marcação. Ao contrário do Douglas Santos, que consegue fazendo partidas boas, né, partidas ok, sólidas. E acho que o Caio Henrique, quando ele entrou ali no segundo tempo, entrou bem. Claro, ele entrou com uma proposta muito mais agressiva, que é aquele perfil do Caio Henrique, né? Estava até vendo o pessoal, acho que no Sport TV esses dias discutindo isso, que o Caio tem um perfil muito diferente do Douglas e do Carlos Augusto, né? Douglas e Carlos Augusto são muito mais potenciais defensivos. O Caio, esse lateral mais de explosão, né? Até porque ele era meia antes, né? A gente lembra, ele jogou aqui no Paraná Clube em Curitiba como camisa 10. O Diniz transformou ele no lateral esquerdo. Enfim, como que você viu esses laterais? Quem que você bota para flecha para cima, flecha para baixo? Quem até mesmo igual, acho que fica na comparação. Só queria ponderar uma coisa, que eu acho que na lateral direita, por mais que o Paulo Henrique possa ter feito ok, o Vitinho também não foi mal, eu acho muito difícil o Ancelotti passar um deles na frente de Wanderson Wesley, porque foram 3 convocações do Ancelotti, 3 convocações do Wanderson Wesley. Claro, depende se eles vão voltar ou não até a próxima convocação, mas eu acho que eles ainda estão abaixo desses 2 principais. Pois é, eu acho, como já entrando nesse gancho da lateral direita, eu também acho. Eu acho que o Wanderson e o Wesley ainda estão na frente, principalmente pela questão de confiança, mas se a gente for pegar questão de 7 para cima, eu acho que o Paulo Henrique está até mais que o Vitinho. Pô, gostei da partida do Vitinho, levando em consideração também a questão do confronto. O Paulo Henrique teve um confronto um pouquinho pior, no sentido de teve mais dificuldade. O Vitinho teve um jogo mais, ainda assim, mais controlado, um jogo mais tranquilo para jogar, então isso aí facilita bem as ações, só que ainda assim ele teve uma partida ok. Era, talvez, pensando no como o jogo foi mais tranquilo pra gente, o Vitinho poderia ter mostrado mais a capacidade que ele tem de jogo, de chegada, então eu acho que faltou isso, mas foi não tem como falar, pô, caramba, o Vitinho quebrou, o Vitinho, só que ele foi, por exemplo, nota 6,5 ali e ficou naquilo, poderia entrar naquele ponto. Tá na seleção, quer causar uma dúvida, você tem que gerar, então tem que ter um desempenho ainda maior. O Paulo Henrique, pô, ele teve algumas dificuldades, principalmente eu acho também pelo ponto do Luiz Henrique, que estava batendo muito com ele ali. O Paulo Henrique, a gente sabe que ele é um cara de muita chegada, de muita ultrapassagem, então eu não sabia dessa questão da instrução, mas teve um momento do jogo que o Paulo Henrique estava vindo mais por dentro mesmo e ele começou a jogar por dentro. Por quê? Porque o Luiz Henrique não estava liberando o corredor para ele passar, então ele começou e foi ali justamente que aconteceu a situação do gol. Então ele conseguiu gerar mais, por exemplo, do que o Vitinho nesse sentido. Ele arriscou mais. Eu acho que defensivamente foi seguro. O Vitinho também. Defensivamente ele teve bons duelos, ele conseguiu proteger principalmente a situação de área, que estava com dificuldade na seleção.
tava bem bagunçada essa situação do encaixe, muito por conta dos saltos do Beraldo e tudo mais, e o Paulo Henrique minimamente conseguiu controlar algumas situações quando estava no lado oposto. Em questão de duelo defensivo dele, ele é muito bom. Então, ele, 1 para 1 é muito difícil de ganhar dele, então isso aí ele foi muito bem. E daí entra esse plus que ele conseguiu chegar, ele teve algumas ações, ele teve uma chegada também depois com um cruzamento, com um passe que ele conseguiu achar, então ele teve isso, ele conseguiu mostrar isso, dava para ver que ele estava se sentindo confortável, e isso ajuda bastante. Ainda acho que ele está atrás, só que talvez seja um atleta que, não, vamos precisar de um corte, talvez ele vai estar na frente, por exemplo, do Vitinho, se a gente falar, ou dos outros nomes que a gente poderia falar sobre, mas ainda assim, eu acho que o Wesley e o Wanderson vão estar nas próximas, mas não me surpreenderia se entrasse o Paulo Henrique justamente por conta dessa leveza que ele jogou. Ele jogou de forma tranquila, parecia que ele estava jogando sem pressão, no sentido de estava jogando da maneira que ele gosta de jogar, isso aí é importante. Já na esquerda, realmente, eu fiquei triste pela situação do Carlos Augusto, principalmente porque defensivamente ele é um lateral muito bom. Ele sabe, ele consegue apoiar, ele tem chegada também, ele tem muita força, mas definitivamente ele é muito bom, então ele sofreu muito, a gente via com dificuldade, então eu acho até isso aqui é uma suposição minha, eu teria que até conversar com os atletas para saber que o Beraldo estava fazendo muita cobertura porque viu que o Carlos Augusto estava sofrendo, então ele começou a sair muito para fazer cobertura, e isso aí desencadeou em problema na linha, mas eu não sei se foi questão de confiança, foi questão de, a gente viu que no começo ele perdeu uns 2, 3 duelos ali, daí ele começou a sentir, porque realmente eu acho até que o jogo com posse dele foi muito mais tranquilo do que defensivamente. Ele conseguiu criar algumas ações, ainda assim não chegou quanto ele costuma chegar, por exemplo, pisando e arrastando, mas foi não uma decepção, mas eu fiquei triste porque eu acredito bastante no jogo dele e entra naquele ponto do Fabrício Bruno, do Beraldo também. Provavelmente era uma chance de ouro, que daí agora já vai começar a ficar complicado. Na próxima convocação vamos pensar, caramba, o Carlos Augusto foi mal, talvez vão voltar. O Douglas Santos a gente já sabe o que entrega, ele foi regular de novo, talvez não foi tão bem quanto nas outras atuações, mas foi regular, foi bem, entregou o que poderia entregar, então a gente já tem ele talvez no topo ali da lista. O Carlos Augusto agora talvez caia um pouco, talvez dar mais outras oportunidades, pensar em outras opções, só que daí entra no ponto que a lateral ainda é uma posição diferente de zagueiro, por exemplo, que talvez ainda tenha tempo de dar mais uma chance, mas querendo ou não, ele ficou um pouco atrás. E o Carrique, eu queria ter visto mais ele realmente entrou bem, ele foi, é o jeito que ele sabe jogar, principalmente naquela situação de jogo que tava um jogo maluco ali já contra o Japão, precisando de resultado, então ele conseguiu associar ali uma vez ou outra ali com o Rodrigo, só que era um contexto de jogo que difícil de a gente conseguir avaliar muito, né? Então eu acho até que pode ser que ele vai ter mais minutagem, pode ser que ele venha a ser testado mais uma vez, porque eu acho que ele pode entregar, principalmente nesse papel mais ofensivo dele, né? Pois acho que depende muito do que o jogo, né? Qual o jogo que é, o que o jogo propõe pro Caio Henrique, mas de fato, no que ele entrou para o que eu acho que o Ancelotti propôs, para ele entrou bem, mas, e concordo com vocês que estão no Carlos Augusto, mas a gente vê que tem mais espaço, tanto que o Ancelotti está levando sempre 3. Agora a questão é saber se ele vai repetir os 3 na próxima convocação ou se ele vai trazer o Alexandre. Na minha opinião, os 3 são melhores que o Alexandre. Acho que se tem que decidir alguma coisa é entre esses 3, Douglas Santos, Caio Henrique e Carlos Augusto. O Alexandre, para mim, fica para trás. Mas enfim, a gente vai ver nas próximas convocações. Na lateral direita é bem isso. Eu estava até vendo as notícias. O Wesley já voltou a treinar para ser relacionado ao próximo jogo e o Wanderson está recuperando. Então, talvez o Wanderson, não sei se vai... É um mês, né, basicamente. Tem que ver se ele vai já conseguir entrar. Ele deu... A última notícia que eu vi aqui é do começo da semana, dizendo que ele está iniciando o trabalho de transição, né, porque a lesão dele foi na coxa. Então, para ver, né, como que vai ser essa recuperação, né, dos dois, justamente por isso, para essa briga. A gente já falou aqui que tem outros nomes que a gente também espera que tenham chances, né? No caso, Ian Couto e Dodô. Enfim, ver, porque tem mais nomes, mas de fato, o Paulo Henrique aproveitou, acho que bem essa oportunidade para, não digo para garantir o seu lugar, mas para cavar ele na briga de fato, porque
a princípio ele era o último nome da lista. Agora, que nem você falou, ele talvez ganhe um destaque maior que o do Vitinho, por exemplo. Vamos passar para o meio de campo. Meio de campo, acho que é difícil a gente falar alguma coisa, porque os 3 nomes ali, né? Bruno, Casemiro e Paquetá, acho que tá dando muita liga, né? E acho que... Eu lembro que quando o pessoal falava, acho que a gente chegou até a comentar isso aqui, que era, porque o Brasil joga com 3 volantes, isso é ruim. E, cara, a gente tá vendo, é só você conseguir fazer eles fluírem, né? E foi o que aconteceu no jogo contra o Japão, principalmente, né? Que jogou os 3. Mas acho que a gente não teve muito tempo para observar os outros, né? O André, quando entrou no jogo contra a Coreia, estava numa situação muito cômoda, não teve tanto trabalho. Eu acho que quem acabou perdendo a barca foi o Joelinton, né? Que entrou ali no segundo tempo quase todo contra o Japão e fez uma partida muito abaixo do esperado. A gente sabe que o Joelinton está concorrendo essa vaga, né? Tem o Ederson, tem o Gerson, enfim, que não estavam nessa convocação. Eu acho que o Joelinton, que era um cara que o Ancelotti queria muito trabalhar, a gente falou isso muito aqui, ele acabou também tendo o azar de chegar em cima do horário lá, perder 2 dias de treino, né? Por conta do gol que deu errado. E ainda quando tem as chances de campo, não entrega, né? Igual foi a última partida dele com a seleção lá contra a Argentina, fez uma partida muito abaixo do esperado, muito abaixo do que a gente sabe que ele pode entregar. Pois é, o caso do Joelinton entra junto desse ponto do desempenho, de precisar, e é realmente uma posição, assim como o zagueiro, que cada minutinho que você tiver, você tem que mostrar. Cada minutinho que você tiver, você tem que fazer realmente a diferença no jogo, e o Joelinton foi mal, teve muito erro técnico, e realmente erro parece de pressão, de estar se sabotando. Erro de passe de 10 metros ali, um passezinho curto, que ele não erraria normalmente, por conta, talvez, dessa questão da mentalidade. Então, o Joelinton, acho que é um setinha para baixo aí, que talvez vai ficar para trás, talvez se precisar testar de novo, eu acho que não vai, se precisar testar alguém no meio, talvez não vai testar ele, ainda mais pela quantidade de atletas que a gente tem. O André, o André, eu acho que não dá nem para avaliar por conta da situação do jogo, a gente sabe da capacidade que ele tem. O João entrou, o João Gomes, acho que o João Gomes entrou, né? Não lembro agora. Isso que eu ia falar, o João Gomes não entrou, então até nessa questão de quem pode ganhar chance, então na próxima vez ele segura o Joelinton, vou deixar agora o João Gomes jogar, por exemplo. Perfeito. Porque eu tava lembrando dele, porque eu falei, eu acho que o João nem entrou, então é um atleta que a gente também gostaria de ver, e acabou que não conseguimos avaliar, mas muito por conta também da questão do Bruno, do Casemiro ali, que a gente percebe que eles são os grandes pilares ali da equipe de Ancelotti, né? Então, independente da forma de jogar, independente da variação, os dois, eles vão estar presentes, os dois vão ser o grande pilar. E eu acho interessante, porque para mim os volantes são os mais importantes, e é bom ver ele jogando. O Casemiro, inclusive eu acho que eu vou até fazer um vídeo pra gente do Casemiro, porque ele tem um papel muito fundamental em questão defensiva, em questão de construção, em questão de soltar o time. Tava até vendo uma entrevista de um podcast, quem tava falando, cara, esqueci, eu vi esses dias, eu acho que era o Renato Augusto. Ele falava, quando eu jogava o Casemiro, ele até preferia que eu não baixasse muito para jogar perto dele, para defender. Ele preferia que eu soltasse mais e me deixava jogar. Então, imagina você jogar com um volante assim, que ele sabe que o Casemiro vai dar conta ali, eu posso pensar mais em jogar do que defender. Então, ele leva muito isso para a equipe. Então, além dessa liderança, né, que a gente sabe que ele até deu uma entrevista de questão de uma liderança com atitude, né, com atos, isso aí é muito importante. E ele entrega dentro de campo. Então, essa questão dos volantes ali, eu acho que a gente pensar assim, beleza, Casemiro vai ser suspenso em algum momento na Copa do Mundo, a gente sabe. Quem que vai ser o cara que vai ter ali para substituir ele? Porque a gente já sofreu com isso, e a gente precisa ter esses, sei lá, esse cara ou esses caras para pensar numa recomposição, uma reposição, no caso, para quando, por exemplo, ele tomar um amarelo e ficar suspenso. Então, esse talvez eu acho que tem que ser o pensamento do Ancelotti agora. Pensar nisso, nas peças de reposição, Bruno e Casemiro. Eu falo Bruno porque o Bruno, claro, tem mais dificuldade, mas também é uma peça fundamental. A gente vê que o jogo da seleção ela tá fluindo muito com o Bruno.
ela sai pelo Bruno, o Bruno consegue fazer, chegar nos 2 jogos, ele conseguiu achar esses passes em profundidade ali para gerar gol, então a gente está vendo que ele está sendo fundamental na seleção, então talvez as peças que vão precisar substituir em algum momento, às vezes seja por suspensão, por lesão, às vezes para até desgaste do atleta, então talvez esse vai ser o principal ponto para a gente olhar agora para essa posição de volante ali, nesse sentido. A questão mais dos meias ali, a gente pensar no Paquetá, no Cunha, eu acho que os dois estão praticamente garantidos pensando nessa posição, principalmente por conta da questão da variação do Paquetá. O Paquetá ele pode jogar da maneira que o Cunha joga, ou jogar mais baixo, mais fixo, como se fosse no 4-3-3, e o Cunha tem essa flexibilidade, ele jogar, não, preciso jogar mais como 9, preciso jogar mais flutuando, preciso jogar mais, até trocando com os pontas, ele consegue jogar, ele tem essa liberdade, por quê? Porque ele é um atleta muito inteligente, então isso aí facilita, isso aí o treinador também, ele gosta, o treinador confia em atletas assim, então eu acho que se a gente pensar como meia já um pouco mais alto, talvez os dois vão ser os nomes ali, e eles realmente entregam, são 2 bons jogadores, foram bem dentro das 2 variações, e eu acho que a tendência é que a gente vai ver eles aí pelo restante agora do ciclo. O Paquetá, ele tá entregando muito bem, né, nos jogos que ele fez, tanto na volta dele, quando ele marca lá contra o Chile, enfim, agora também jogo contra o Japão, também achei que foi uma boa partida do Paquetá, tem muita gente criticando, não vi isso. O Paquetá, o passe que ele dá pro gol do Martinelli é espetacular, o passe cavado, que é engraçado, e até na hora que saiu esse gol eu lembrei, porque nos vídeos que você fez do Japão já aqui no Ponte Verde, você falou como o Japão utiliza um passe cavado para ganhar espaço. E aí foi lá o Brasil e conseguiu fazer um gol com passe cavado. Então, né, o feitiço virou contra o feiticeiro. Acho que o Casemiro é esse líder e agradeço pelo vídeo, a gente aceita, tá bom, Juninho? Pode fazer à vontade, a gente sempre agradece. E cara, esse nome a gente já falou isso essencialmente, né? E eu até lembro que quando conversei com o Andrei, a gente conversou sobre isso, né? Lá no jogo contra o Chile, na zona mista, né? Que tem que trazer. Seja o Andrei tá machucado agora, ou o André. Eu lembro que isso me deixava muito incomodado com o Dorival, porque de um tempo ele passou a não convocar o André tinha poucas oportunidades, enfim. É um dos dois, e eles têm que estar nessa convocação justamente para ganhar essa cancha, para ganhar experiência do lado do Casemiro. A gente tem que ter isso. Eu lembro que o Dorival, uma época, queria só jogar com Gerson e Bruno Guimarães, e era nítido que não ia funcionar para sempre isso. Ia funcionar contra Chile e Peru, mas não funcionou contra a Argentina. Mesmo que não tenha sido o Bruno Guimarães que jogou, né? Foi o João e o André. Enfim, tem que ter essa ligação justamente para manter esse padrão de jogo. Né? E o Bruno, acho que tem essa questão que a maioria desses jogadores que a gente cita, né? João Gomes, né? Gerson, Andréia, são jogadores que podem jogar na função dele, né? Então, é uma concorrência maior, mas o Bruno é incrível, ele é um pilar da seleção do Ancelotti, ele cresceu muito com a chegada do Ancelotti, ele conseguiu tudo aquilo que criticavam, né, que ele não entregava, o que ele faz no Newcastle na seleção, ele está conseguindo fazer. Eu acho que isso é muito importante, acho que isso ficou nítido nesses amistosos. Juninho, para fechar as análises individuais, vamos para o ataque. Acho que o ataque é aquela questão de você já ficar pensando, cara, quem que vai sair para voltar o Rafinha, quem que vai sair para entrar o Neymar, por acaso, se o Neymar conseguir entrar aí, porque é realmente jogadores que têm mostrando muita coisa. Acho que quem sai com a flecha para baixo é o Luiz Henrique, pelo que a gente falou, mas acho que não é ao ponto dele ficar de fora de uma possível convocação, mas ao ponto de mostrar, cara, o Luiz Henrique é aquele famoso talismã de segundo tempo, né? Cara, o cara vai entrar voando, mas para começar jogando talvez não seja uma boa. E acho que o Richarlison, por mais que tenha confiança, por mais que tenha, acho que realmente não dá mais, acho que ele, até quando as primeiras convocações eu até entendia porque ele estava bem no Tottenham, agora nem isso, né? Ele começou a temporada bem no Tottenham, não conseguiu manter, e acho que lamento o Igor Jesus não ter tido tantos minutos, mas eu acho que é um cara que até com essa baixa do Richarlison, acho que ele pode até ganhar essa oportunidade se na próxima convocação, sei lá, o Dorival decidir levar ele e um atacante aqui do Brasil, seja Caio Jorge, Vitor Roque ou Pedro, enfim. Mas como você vê esses nomes dos ataques, além de, claro, quem já estava se destacando antes, Estevão, o Vini, quem já comentou, Martinelli, e também, para não esquecer, o Rodrigo, né, que voltou fazendo gol, enfim, simplesmente o Rodrigo, como você viu nesse retorno da seleção. Cara, é bom demais ver o Rodrigo jogando, performando. Eu já comentei aqui, se eu não me engano, que tecnicamente, para mim, o Rodrigo é o nosso melhor jogador. Questão de refino, de
de qualidade técnica mesmo em jogo. Então, é um atleta muito refinado e que eu sempre quero que ele chame a responsabilidade, seja protagonista. Ele realmente chamou a responsabilidade, jogou bem. Contra o Japão, apesar de não ter sido a melhor partida dele, entrou na bucha ali, tentou, dá para ver que ele estava tentando bastante, então foi um atleta que buscou bastante mudar o panorama ali do jogo. Contra a Coreia nem se fala, foi um dos melhores jogadores ali, se não o melhor jogador da partida, então eu fico muito feliz e eu acho que a tendência é ele ganhar cada vez mais confiança, principalmente pelo Ancelotti. Vamos torcer também para que ele consiga ter minutagem dentro do clube, porque isso aí ajuda bastante no processo de seleção. Então, eu acho que talvez seja a melhor flechinha para cima ali da seleção ali nesse sentido, né? Um que eu gostei muito também foi o Martinelli. Martinelli, ele estava oscilando algumas partidas ali na seleção, não estava entregando tão bem, mas ele foi muito bem em entrega. O Martinelli, a gente sabe que ele é um cavalo, né? Ele é muito rápido, ele é movimento toda hora, que nem eu comentei, então é chato jogar contra ele, porque você sabe que no 1-1 ele vai botar pro fundo ou ele vai receber uma bola nas costas da linha. É um atleta também que eu acho, não sei se ele vai ser o titular, mas é um cara que vai entregar muito. Tenho certeza que precisou do Martinelli, ele vai entregar. Então isso aí é um ponto importante. E torcer para que ele não volte a oscilar. Teve boas partidas e agora manter isso aí. O Vini também, fico feliz pela situação. O Vini, a gente sabe que era muito cobrado, principalmente estatisticamente, né? Porque ele tinha pouca participação, mesmo pouco gol, assistência, e a gente percebeu que ele está muito mais ativo no jogo. Ele tá... O que eu percebia muito do Vini antes? Que era um Vini que ele era muito individualista na seleção. Ele tentava resolver o problema, mas ele tentava passar no meio de 3 caras e tinha cobertura, e ele tentava ir sozinho. Nessa seleção, ele tá jogando, tá chamando a responsabilidade, mas não é aquele Vini, fechava o olho e ia pra correria. Ele tá jogando, tá achando os companheiros, tá fazendo o jogo fluir. Quando tem 1-1, ele vai para 1-1. Então é um jogo mais tranquilo para ele. Isso aí ajudou muito o jogo dele, porque eu sentia que ele mesmo se pressionava, cara, não precisa jogar na seleção, precisa jogar. Aí ele acabava aquele joguinho muito ruim que ele perdia de 10 bolas, ele perdia 12 bolas e acabava que não gerava. Então agora a gente parece que ele entendeu bem a questão da seleção e vai agora setinha para cima e não vai parar mais. Vamos torcer para que seja uma boa ascensão. A questão do Richarlison, realmente, o Richarlison não foi bem, tá claro, não teve tanta minutagem, mas nas chances, não chances, né, mas a oportunidade ali que ele tinha de questão técnica, de refino, de finalização, ele não entregou. É um atleta que ele precisa se provar também. A gente sabe que tem... Pode falar. Teve uma chance que ele teve uma cabeçada na pequena área de cabeceio de nariz, cara. Aquilo ali foi feio. Pior que ele cabeceia ainda pra... E foi uma boa oportunidade, um atacante ali tem que tirar algum risco ainda, né? Pelo menos pra conseguir finalizar no gol e tudo mais. Então, sofreu. E ele precisa entregar, ele precisa... a gente sabe que pro atacante é difícil, porque pouca minutagem, chega pouca bola, mas é a situação. A seleção brasileira precisa conseguir entregar, precisa conseguir criar dúvida mesmo, e é uma posição que a gente tem alguns nomes aí pedindo passagem no sentido de, estão jogando bem, principalmente aqui no Brasil, tem bons jogadores, tem João Pedro também, então talvez vai ficar difícil. Vai ficar difícil pro Richarlison. Pode ser que o ponto confiança entre nesse lado? Pode ser, com certeza. Ele pode... não, confio no Richarlison, eu vou continuar levando ele. Isso pode acontecer. Isso acontece mesmo. Não dá nem para ficar bravo. Talvez eu acho que não seja o melhor atleta em questão de desempenho, mas talvez pode ser que ele continue aparecendo muito por conta dessa confiança. O Igor Jesus também eu queria ter visto, mas ele é aquele atleta que... É um atleta que, se ele estiver jogando bem, por exemplo, no clube, e estiver despontando ali, é um atleta que eu acho que vale a pena. Principalmente por esse cara é um atacante muito diferente. É um atacante que a gente não tem. É um atacante que... É um perfil de atacante que a gente não tem. E se precisar, a gente vai olhar para caramba, se o Igor Jesus tivesse, talvez era um jogo para ele ajudar ali, mas não dá para ficar pensando só nisso. Só claro, eu acho que ele vai testar mais uma vez, vai continuar acompanhando no clube para ver como é que tá. Eu acho que essa posição de ataque
pode vir alguma surpresa ou algum teste. Eu acho que ainda alguma coisa vai ataque no sentido de atacante camisa 9, se pensar, né? Num centroavante, assim. Eu acho que pode ter alguma coisa, algo diferente ali. O Estevão foi muito bem. O Estevão, é o que eu falei. Eu não duvido que o Estevão vai ser o nosso nome na seleção brasileira no ano que vem. Tipo, no sentido de, vai chamar a responsabilidade, vai resolver uns problemas. Eu não duvido, porque ele tem um nível de maturidade muito grande, ele é um menino que trabalha muito, muito inteligente, muito esforçado, além da capacidade e do talento que ele tem. A tendência é que ele cresça mais ali no Chelsea, cresça mais dentro da equipe e a tendência é que na seleção cada vez mais também. Então é um nome que realmente vai ser difícil. A gente vai ter que dar um jeito de colocar Vini, Estevão, Rafinha, vai ser difícil, mas é uma dúvida boa nesse sentido. Pelo menos a gente vai ter boas opções nesse sentido. O Luiz Henrique, eu já dei a palhinha antes, mas ele é o tipo de jogador que eu acho que dificilmente ele vai ajudar começando jogando, porque ele tem uma característica que você poda muito. Ou você tem uma equipe que joga para fazer o Luiz Henrique jogar, no sentido de, vamos acionar o Luiz Henrique o tempo todo, ou fica difícil. Então, não sei se vale a pena ter a titularidade, só que, por exemplo, num jogo, caramba, a gente precisa de velocidade, precisa de entrega, precisa de 1 para 1, estamos precisando de resultado, os caras estão cansados, aí sim, ele vai ser uma peça. Só que sim, aí não foi bem, talvez vai criar um alerta, mas eu ainda acho que ele, pelo que ele já fez e pela confiança, eu acho que ele pode, só se acontecer algo extraordinário, ele vai ser convocado em mais 2 jogos e vai mal de novo, talvez aí comece a perder um pouco da oportunidade, justamente porque também é uma posição que tem nomes ali para levar. Eu acho que eu falei isso todo mundo, né? Falou, Rony. E até os nomes que você falar, a gente lembra, tem o Savinho, tem um monte de nome no ataque, então é difícil pensar que pode ficar de fora. E nesses nomes eu insisto, eu acho que o Vitor Roque é um nome que ainda vai ser testado, porque ele está jogando muito bem no Palmeiras. Eu acho que muito difícil ele não ser chamado em ganhar uma oportunidade. Mas é bom, a gente vê que tem leque de oportunidades, leque de jogadores que podem entregar, tanto o João Pedro, tanto o Igor Jesus, tanto o Vitor Roque, Caio Jorge, enfim, tantos jogadores assim. Eu acho que é essencial. E é essencial, acho que na próxima convocação, a gente vai voltar aqui, né, mês que vem, Juninho, para quando for a convocação para falar sobre isso, mas que o Ancelotti foque naquilo de buscar o melhor. Acho que também esses amistosos serviram para isso, né? Já mostrar, beleza, a gente já tem essa noção. Acho que onde é muito específico você ter que testar, né? Talvez uma lateral, né? Talvez um nome que está em dúvida, um atacante, mas o resto do time já consegue ver essa estrutura. E acho que é isso que sai de mais importante dessa data FIFA. Então, pessoal, é isso. Fechamos aqui a nossa análise desses 2 jogos do Brasil. A gente agradece você que esteve conosco aí nessa 1 hora aí de debate sobre esses jogos, sobre a nossa análise, enfim. Lembrando você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, segue a gente lá, tem conteúdo quase diariamente sobre futebol e seleções, tem toda a nossa repercussão nessa data FIFA. Se você quer ver o vídeo do Casemiro que o Juninho vai fazer, vai estar por lá, tem por lá nosso feed nos próximos dias. Também, claro, se inscreve aqui no Spotify, no YouTube, onde você está escutando esse podcast, para acompanhar os próximos. A gente vai repercutir as eliminatórias na Europa, na África, né, o encerramento das eliminatórias africanas, também na Ásia, na CONCACAF, enfim, onde está rolando futebol de seleções, a gente está olhando. E, claro, se você puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês, você ajuda a estruturar, melhorar cada vez mais nosso trabalho. E lembrando também, para você compartilhar, se você gostou da nossa análise, gostou da nosso bate-papo aqui, mandar para seus amigos e, claro, deixar seu comentário aqui, tanto no Spotify, tanto no YouTube, tem uma enquete, enfim, tudo para você interagir conosco. Juninho, agradeço demais. Que bom que a gente conseguiu fazer esse pós-jogo logo de cara, né? Que daí tá tudo bem fresco na cabeça, a gente consegue falar mais, desenvolver mais. E a gente volta, né? Mês que vem em amistosos. Agora a gente pode falar que vai ser contra Senegal, porque Senegal tá na Copa, então não tem nenhum risco de Senegal não jogar os amistosos. Senegal e Tunísia, só esperar a CBF confirmar. E também, claro, fazer a nossa prévia da convocação, ficar de olho. Mas uma honra poder fazer esse trabalho com você mais uma vez. Forte abraço. Valeu, pessoal, tamo junto. Realmente é mais fácil porque o jogo tá mais fresco na cabeça. A gente esquece pouquinho que jogou. Isso, fresquinho a gente às vezes esquece, porque é muito nome também, né? É muito jogo que a gente assiste, mas é melhor, dá pra entregar uma análise mais completa aí pra vocês. Valorizem esse trabalho, é gratificante estar aqui. Novamente, vamos acompanhar logo já tem mais uma, né? Então, 2 bons jogos também, e realmente aquilo que você falou. Agora, cada vez mais o número de testes diminui para mais pontuais, e o que a gente provavelmente vai vendo agora é o que a gente provavelmente vai ver
na Copa do Mundo, então está muito próximo desse fim de ciclo ali, e vamos acompanhar tudo no Conte Verde, porque lá a gente tem muita informação para vocês. Tamo junto. A gente também espera que os amistosos sejam mais cedo também, porque Elcio Júnior e Ricardinho agradecem demais. Talvez não 7 e pouco da manhã, mas umas 10 horas tá ótimo. É isso, pessoal. A gente agradece sua parceria, sua companhia. Forte abraço e até a próxima. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui.